Estudar em Paz. Este é o nome do programa desenvolvido numa escola pública do Distrito Federal para acabar com os casos de violência entre os alunos. O projeto já identificou vários líderes em salas de aula e os transformou em mediadores de conflitos. Segundo os organizadores do projeto, a mediação é uma prática social capaz de restaurar os laços afetivos, familiares e sociais por meio do diálogo pacífico. A iniciativa conquistou muitos voluntários, todos interessados em promover a paz na escola. Você alguma vez sofreu violência na escola? Pode ter sido verbal ou física? Já sofri já. O que foi? O que aconteceu? Essas piadinhas sobre gordinho, né? Que eu sou meio gordinho. Aí, de vez em quando, brincadeira assim, simples. Como é que você se sentiu? É chato, né? Mas é normal, escola. Você acha normal ser agredido na escola? Não normal, mas todo mundo zoando mesmo, brincadeira. Alguma vez alguém já fez essas brincadeiras de mau gosto com você? De vez em quando, sim. Principalmente o Marcelo. O que ele faz? Ele fica me chamando de vassoura, essas coisas assim. Mas por conta do quê? Porque eu sou magro. E isso faz o que em você? Te incomoda? Me incomoda muito. Deixa as pessoas tristes, né? Qualquer um. Se a pessoa não respeitasse, ia deixar a pessoa triste, né? Você nunca chegou pra ele e falou isso legal? Cara, isso me incomoda, me deixa mal. Já muitas vezes eu falei, só que ele não respeita, aí não posso fazer nada. Por que você não atendeu ao pedido do seu colega e parou com a zoação? Mas também ele me xinga também. Aí fica brincando assim, um lá e cá também. Ele xinga no cabeção, aí eu xingo ele no vassoura também. Faz coisas aí. E que tal agora aqui, diante da TV, vocês selarem um acordo de cavalheiros, de vocês não mais ofenderem um ao outro com esses apelidos que incomodam? Que tal? Posso gravar isso? Desculpa, Marcos. Desculpa também. É assim que funciona a proposta desta escola pública. Ter um mediador para solucionar os conflitos nas salas de aula. Na prática, a mediação é feita por alunos treinados pela professora Flávia Beleza. A mediação é um método de transformação do conflito. Então a gente não pensa em resolver, porque resolver é como se fosse matemática, né? Então a gente transforma o conflito em algo positivo para a sua vida. Então você percebe um conflito, você transforma para o bem coletivo. A mediação traz o diálogo para dentro da escola, né, democratiza a informação, melhora a comunicação entre todos. Para ser mediador, o aluno tem que ter espírito de liderança, se voluntariar para fazer o curso específico na própria escola, que dá direito a diploma e tudo. Você dá um curso teórico, depois a prática, e a gente continua supervisionando os atendimentos, que aí eles vão também discutindo os conflitos, né? Vão crescendo com o conflito dos outros. Então, para o mediador é duplamente benéfico, né? Camila é uma das mediadoras do colégio. Exerce forte liderança sobre os colegas de turma. Até se tornar mediadora da paz, ela aprontou muito. Eu era muito encrenqueira. Eu tomava as dores não só por mim, mas pelas outras pessoas que estavam comigo. Eu brigava, eu tomava briga minha e de outras pessoas. Eu brigava por mim e por outras pessoas. Eu era o capeta. A primeira coisa que os alunos fazem no curso de mediação, o que eles aprendem, né, é a dialogar. Então, o depoimento de qualquer um deles que a gente pega é: eu parei de bater. Mudei. Eu respondia muito, meu pai não dava certo, porque meu pai e minha mãe eu brigava muito com eles. E hoje é diferente. O Centro Educacional São Francisco teve a iniciativa de implantar o programa Estudar em Paz, mediação de conflitos no contexto escolar. O objetivo? Acabar com a violência entre os alunos. Eu acho que esse papel a escola tem. E é talvez o nosso diferencial. A gente tenta fazer com que o aluno goste do ambiente escolar, que ele se identifique com os professores, que ele tenha nos professores as referências positivas ao que a sociedade não está mostrando. Revelando tramas, descobrindo segredos, violência e convivência nas escolas. Este é o tema do livro que traz o resultado de uma pesquisa feita nas escolas públicas do Distrito Federal
pela RITLA, a Rede de Informação Tecnológica Latino-Americana, em parceria com a Secretaria de Educação do DF. A iniciativa, pioneira na capital do país, mostra a realidade da violência praticada nas escolas públicas de Brasília. Graças a esse estudo, já está sendo possível criar medidas preventivas de combate à violência nas instituições de ensino, além da implantação de um plano de convivência escolar em toda a rede pública. O trabalho foi elaborado por uma socióloga e 2 antropólogas e pesquisadoras de Brasília, especialistas em temas relacionados à juventude, educação e gênero. Em entrevista exclusiva ao programa, as antropólogas e pesquisadoras Ana Lúcia Cunha e Priscila Calaf explicam como foi feita a pesquisa e descrevem os principais tipos de discriminação que resultam em conflitos, agressões e que trazem consequências para todo o ambiente escolar, principalmente para a vítima. Bom, na pesquisa que a gente fez, que deu origem ao livro Revelando Tramas, Descobrindo Segredos, a gente pesquisou 10 mil alunos entre a 5ª série do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio e 1.500 professores que davam aula para essa faixa, né, para essa faixa de alunos. E o que a gente percebe, o que a gente vai discutindo e vai falando, é que vai conversando com esses sujeitos, é que a violência ela está presente na escola com todos os atores, como você mesmo falou. Então, todos os sujeitos estão envolvidos. A gente fez campo, foram 10 mil alunos que foram pesquisados na pesquisa quantitativa, mas a gente teve a parte qualitativa também, que é de entrevista. Então, a gente fazia grupos focais e conversava com os alunos e com professores, né? E algo que a gente detectou foi que é recorrente também agressões por parte dos professores, principalmente quando a gente fala de discriminação. Quando a gente está falando de uma violência entre aluno e professor, muitas vezes essa violência tem um potencial que desequilibra maior, porque existe uma espécie de espanto dos sujeitos. Como assim? O aluno está violentando o professor. Muitas vezes você tem aquela ideia de que a escola era um espaço livre de violências, era um oásis de tranquilidade. E o que a gente vem percebendo por todas as pesquisas sociológicas e históricas é que a escola chega ao Brasil em 1532 e junto com ela chega a palmatória. Então o que a gente percebe é que a violência ela está na escola, esteve na escola durante muito tempo. O que vem se modificando é que os alunos cada vez mais eles aparecem como perpetradores da violência também, e principalmente. A homofobia, por exemplo, é algo que existe, sim, entre os estudantes, né? Mas também por parte dos professores. Então, xingamentos de professores com relação aos alunos, inclusive chegar a diretores, né? Tem diretores que a gente viu, né, um relato que o diretor chegar e falava para o aluno, vira homem, menino. Além das vítimas de homofobia, existem outros grupos que sofrem humilhações, explicam as antropólogas. A discriminação pela pobreza, a discriminação pelas roupas usadas, pela região de onde a pessoa vem. Então, quando a gente está falando de Distrito Federal, principalmente discriminação contra nordestinos e contra pessoas vindas de Goiânia, por exemplo. E aí a gente está falando tanto dessa discriminação regional maior, Brasil, quanto discriminação regional dentro do próprio bairro. Então, pessoas que moram em áreas do bairro que são consideradas piores, sofrem discriminação. Além dessa discriminação regional, a gente tem a discriminação religiosa, que também é muito forte, e a discriminação pelas características físicas. A pessoa ser muito gorda, muito magra, muito alta, muito baixa. A gente costuma falar, então, do padrão, né? Que na sociedade brasileira, aí a gente vê o padrão do masculino, branco, de classes altas economicamente falando, católico, né? Heterossexual. Então, assim, são várias características, digamos assim, que estão no topo da cadeia de prestígio, né? Então, se você, de alguma forma, desvia de alguma dessas normas sociais, então, a probabilidade de que se sofra um tipo de discriminação na escola, inclusive, é grande. As pesquisadoras definem o conceito de bullying. Por definição, o bullying, pelo menos na definição mais utilizada pelos teóricos, é uma violência cometida entre pares. Então, ela tem o caráter repetitivo e ela tem o caráter de ser cometida entre pessoas, digamos assim, do mesmo extrato, com mais ou menos as mesmas condições de poder. Para o violentado, para a pessoa que sofre agressão, as consequências podem ser realmente de grande impacto, né? Porque uma coisa é você sofrer uma violência esporádica e uma agressão, né, digamos assim, verbal, por exemplo, e o bullying, né, ele é muito falado justamente por causa da repetição, né? Então as violências elas podem ser frequentes.
E quando elas são frequentes, isso ganha uma dimensão, né, um impacto no sujeito que pode ser realmente prejudicar muito a autoestima, prejudicar as relações sociais. Então, por exemplo, quando um aluno gordo chega na sala de aula, senta na cadeira e todos os colegas levantam e sentam de novo, como se ele fosse pesado demais, esse é um exemplo muito, muito clássico de uma violência simbólica. Muitas vezes, para um observador externo, a pessoa pode nomear de brincadeira. Não, mas isso não era uma violência, isso foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira extremamente violenta, que é uma brincadeira que transmite ao sujeito violentado a seguinte mensagem: você não tem o direito de existir como você é. E eu vou fazer de tudo que tiver o meu alcance para te humilhar e te destruir psicologicamente. Ele pode tornar-se um adulto com autoestima baixa, ele pode tornar-se um adulto com dificuldade de se relacionar com as pessoas, e a própria trajetória escolar pode ter um impacto, porque começa a querer faltar às aulas, né? A gente vê isso muito nas pesquisas, né? Que tem uma consequência. Então, a relação com a escola fica uma relação tensa, né? Uma relação que não é uma relação prazerosa. Dentro desse plano de convivência que a gente está desenvolvendo aqui no Distrito Federal, a gente, depois do livro, que foi o resultado da pesquisa, a gente discutiu esses resultados com professores e alunos das 14 regionais de ensino. E aí, a partir disso, a gente concebeu um curso sobre juventude, diversidade e convivência escolar para professores da rede pública. Tem projetos de intervenção que são baseados na técnica de mediação. Então, também tem trazido benefícios grandes para a escola, né? Então, como um todo. A mediação, enfim, é uma técnica que a gente defende muito. Definitivamente, você conseguir tratar o conflito, né? Porque o conflito ele é positivo, não necessariamente o conflito é ruim, né? É algo que tem que ser desconstruído, é importante que tenha conflito. O conflito ele não existe nas sociedades em que o autoritarismo impera, digamos assim, né? Então, onde tem opiniões diversas, e sempre tem, né, nas relações humanas, a gente tem o conflito. A questão é como tratar esse conflito. A gente precisa conseguir manejar o conflito de uma forma não violenta. Então, a mediação ela incide justamente aí, trabalhando o conflito pelo diálogo. Todas as escolas públicas do Distrito Federal receberam, além de um exemplar do livro produzido pelas pesquisadoras, orientações para que professores aprendam a lidar melhor com a violência dentro da sala de aula. Este centro de ensino fundamental, que funciona em Santa Maria, atende cerca de 1.100 alunos em 2 turnos, com idade entre 6 e 14 anos. A orientadora educacional, Gabriela Lima, diz o quanto foi importante para a escola ter acesso ao livro. Segundo ela, a partir do momento que as sugestões foram seguidas, a violência diminuiu na escola. Foi muito bom justamente pelo sentido da prevenção, né? É preciso trabalhar essas ações todos os dias, cotidianamente. É importante isso. E o livro serviu, o curso que nós fizemos, serviu para ser aplicado. Então, foram feitos projetos, né, para serem aplicados na escola, com a família, com os funcionários, com todas as pessoas envolvidas no ambiente escolar. Esta é a sala especial onde a orientadora costuma conversar com os alunos, seja o agressor ou a vítima. O ambiente traduz a linha filosófica e o pensamento da escola, tornar a convivência harmoniosa entre os alunos e fazer com que aprendam a conviver e a respeitar as diferenças. A criança precisa entender que ela vive num mundo de diferenças, mas ela precisa respeitar, como ela também gosta de ser respeitada, né? Porque nós não somos iguais, então cada um precisa respeitar a particularidade de cada um, né? O jeito de cada um, a maneira de cada um. A produção do programa entrevistou alguns adolescentes na saída do colégio para saber o que eles pensam sobre a prática do bullying. Bullying é tipo desrespeito com outro estudante, empurrar, implicar com outro estudante só porque é diferente. Bullying é quando alguma pessoa sofre algum tipo de brincadeira que ela não gosta, algum tipo de preconceito. Ano passado, elas colocaram uma batata na minha mochila durante 3 meses e eu não tinha visto. Bullying é quando uma pessoa sofre assim, por ter uma característica diferente, ser
considerada inferior pelos colegas. Cyberbullying na sala de aula. As pessoas têm mania de dar apelidinhos para mim, vamos dizer assim. Tipo, Ana Normal. Piauí é o apelido dele? Não, meu apelido é Piauí. Mas você gosta? Te incomoda? Gosto não, eu acho que eu não vou negar a minha origem. Me chamavam de chupeta de baleia. Um menino de 8 anos, estudante de uma escola particular de Brasília, foi vítima de bullying por ter uma perna mais curta que a outra devido às sequelas de um câncer nos ossos. Após ouvir da orientadora da escola que a reação dos colegas era uma atitude normal da idade, a família decidiu tirar o menino da escola e mudar para São Paulo. Pelo telefone, a produtora do programa, Mariana Capello, conversou com Isabela Rosário, a mãe de Felipe. Então, como se não fosse suficiente, os coleguinhas ainda tentavam? E aí todo tipo de xingamento, desde aleijado, leproso, perneta, e aí imitavam o modo dele de andar. Na escola. O primo foi quem contou em casa sobre as agressões que Felipe sofria na escola. O meu sobrinho falou pra mim, tia, o Felipe foi agredido dentro da escola, os meninos deram com a prancheta na cabeça dele e ameaçaram chutar a perna dele. E aí eu fui na escola e aí tomei as atitudes que eu imaginava que eu poderia tomar, né? Eu fui na delegacia da infância e da adolescência, né? Eles não quiseram nem fazer boletim de ocorrência porque as crianças tinham 11 anos. E eles só toleram fazer boletim de ocorrência e receber isso quando a criança tem 12 anos completos. Aí me orientaram aí no conselho. Eu fui no conselho, a conselheira me ouviu tudo, notificou o colégio. Isabela conta como foi a reação da coordenadora da escola ao receber a queixa. Não é bullying isso é coisa de criança. Todo mundo passa por isso. E ela achava que eu estava trazendo para coisa que eu queria fazer o Felipe de coitado, né? E você acha que isso prejudicou ou influenciou o tratamento dele? Olha, não foi a causa, mas com certeza foi o acelerador, porque o Felipe respondeu 100% ao tratamento. Não era para a doença ter voltado nesse momento, mas devido a esse bombardeio emocional que ele estava vivendo, isso voltou. Mas depois vocês entraram com alguma ação de danos morais? A gente foi pego com a doença dele. Eu não tive tempo hábil para poder mover isso, mas era um desejo nosso. E agora, ele está estudando? Não, então, ele adoeceu de novo em outubro, né? Ele fez 2 cirurgias de tórax gigantes, fez transplante de medula e a gente ainda está na correria com ele. Até hoje ele não voltou para a escola. Mas você acha que ele resiste um pouco à escola? Ele tem receio, né? Tem receio de ir. O que eles fizeram com meu filho foi uma coisa assim desumana. O professor também comete bullying. No próximo bloco. Voltamos já.